Olá, amigos telespectadores da Rede TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você confere conosco as notícias que foram manchetes nesse início de semana. Repercussão de eleições no Brasil é destaque no mundo. Políticos se manifestam após resultado dessas eleições. Caminhoneiros bloqueiam estradas e pedem intervenção após derrota de Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, 3 lojas pegaram fogo no Ceasa, a central de abastecimento do estado, e houve saques em meio às chamas. PL compõe a maioria da bancada da Câmara e do Senado para 2023. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política, a sequência do Brasileirão, você confere tudo agora no Plantão de Notícias. Você acompanha agora a votação no Brasil com os destaques no mundo. O site da britânica BBC afirma que Lula faz um retorno impressionante. O americano The New York Times disse que a vitória de Lula provavelmente significa grandes mudanças para o Brasil, embora seus planos específicos sejam vagos. O espanhol El País destacou que foi a eleição mais apertada da história do Brasil. O francês Le Monde lembrou que o presidente eleito saiu da prisão, teve um retorno espetacular, mas menos triunfante que o esperado. E o argentino La Nación trouxe a manchete de que Lula, no primeiro discurso após ser eleito, se comprometeu a restabelecer a paz e governar para todos. E também após os resultados das eleições, os políticos se manifestaram nas redes sociais contra e a favor de Lula. Acompanhe conosco. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou: "Venceu a democracia, venceu o Brasil." Ciro Gomes, quarto colocado na corrida presidencial, escreveu: "Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo." Simone Tebet, aliada no segundo turno, demonstrou felicidade. "A hora é de comemorar, porque amanhã vai ser outro dia." Romeu Zema, governador reeleito de Minas e que apoiou Bolsonaro, reconheceu a vitória de Lula com os dizeres: "Estarei aberto ao diálogo para que o Brasil possa crescer com trabalho, honestidade e respeito." Ibanez Rocha, reeleito para o governo do Distrito Federal, desejou sorte e se colocou à disposição para trabalhar ao lado do presidente eleito. O senador Renan Calheiros também usou o Twitter para prometer que juntos vamos reerguer, pacificar e unir o Brasil. Adversários políticos, como o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, também usaram as redes sociais, dizendo que a democracia é assim e que estará na oposição em 2023. E o ministro Alexandre de Moraes determina a ação imediata para desbloquear as rodovias por todo o país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na segunda-feira, dia 31, que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais tomem medidas para desbloquear as rodovias do país que passaram a ser ocupadas por caminhoneiros após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. É um movimento totalmente popular do agro, dos caminhoneiros, do motociclista, do trabalhador. Tá? O que vai acontecer? A gente para segunda e terça, todo o Brasil vai crescendo, está crescendo a todo o Brasil, a todo momento está crescendo. Nós estamos em grupos de todos os estados, está crescendo. O que acontece? Na quarta-feira, feriado, todo mundo na frente dos quartéis. Nós vamos pedir o artigo 142, intervenção militar, restabelecimento da ordem, tá? Nós vamos parar e não vamos aceitar o resultado. Já foi comprovado fraude, vem muita coisa grande aí. A gente tem que permanecer firme. E eu parabenizo todos vocês. Vamos fazer o negócio acontecer. Eu vou anunciar, eu fiquei a noite toda. Quando foi ali umas 10 horas eu saí para dar uma descansada, porque agora a gente vai atravessar a noite toda. Então assim, é um movimento popular e está crescendo a nível Brasil. É esse o caminho, tá bom, gente? Na verdade, se o presidente apoiar, ele comete crime, pode ser preso. Pronto, ele não vai apoiar, ele tá apoiando porque ele sabe que o povo é o supremo. Esse é o apoio que ele pode dar. Pensamento positivo. É.
A gente tem que começar a colocar em todos os grupos, quarta-feira, na frente dos quartéis. Por quê? No feriado vai dar milhões de pessoas na frente dos quartéis do Brasil todo. Moraes acolheu um pedido da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, apresentado também na segunda-feira na determinação do ministro que esclarece, abre aspas, que sejam imediatamente tomadas todas as providências pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais no âmbito de suas atribuições. Todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, a segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento, fecha aspas. Moraes também ordenou que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, seja multado em R$100 mil a partir desta terça-feira, dia 1º. Seja afastado do cargo e preso caso não adote imediatamente as medidas necessárias e que ainda os donos de caminhões usados em bloqueios sejam multados em R$100 mil por hora. Os estados listados com bloqueios foram Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará e Distrito Federal. No Rio de Janeiro, as paralisações foram registradas em vários pontos do estado. A Via Dutra e Rio-Bahia ficaram paralisadas por horas. Acompanhe. Os manifestantes interditaram a via nos dois sentidos, na altura do quilômetro 276 da rodovia Presidente Dutra. O bloqueio começou por volta da meia-noite e, durante a madrugada, o número de caminhoneiros aumentou. Agentes da Polícia Rodoviária Federal negociavam para liberar a passagem de veículos, mas os manifestantes disseram que não permitiriam a passagem de ninguém, nem mesmo de ambulâncias e viaturas policiais. Alguns motoristas presos no congestionamento removeram a divisória da pista para poder retornar. Por volta das 7 da manhã, foram registrados atos de vandalismo. Os caminhoneiros quebraram o para-brisas de um veículo branco. Em outra imagem, é possível ver uma parte deles cercando e atacando um carro preto. Nas redes sociais, diversas pessoas relataram os transtornos pelo fechamento da Via Dutra. Alguns passageiros que ficaram presos no engarrafamento falaram sobre os prejuízos causados pelos caminhoneiros. Estava indo para São Paulo para fazer uma audição, um ciclo de audições que eu costumo trabalhar em São Paulo, de uma peça. E aí agora estou aqui no meio do caminho, buscando trabalho. Vamos me dar, galera? Nós estamos aqui na altura de Barra Mansa, então a solução que muita gente está fazendo, vamos juntar um grupo aqui, a gente vai tentar andar até a rodoviária de Barra Mansa e de lá tentar voltar para o Rio. O STF forma a maioria para determinar o desbloqueio das rodovias. A presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, a ministra Rosa Weber, convocou uma sessão virtual extraordinária para referendo da decisão de Alexandre de Moraes, a obstrução das rodovias. A sessão foi aberta às 0 horas de terça-feira, no dia 1º. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber e Dias Toffoli acompanharam a decisão de Moraes, formando a maioria já nas primeiras horas do dia. E 22 estados e o Distrito Federal ainda registram bloqueios ou intervenções na manhã desta terça-feira contra os resultados das eleições deste domingo. Aeroportos com voos cancelados, estradas congestionadas e manifestação por todo o país são retrato do Brasil após as eleições do último domingo. E ainda em consequência dessas manifestações no Rio de Janeiro, 3 lojas pegaram fogo no Ceasa, a central de abastecimento do estado. Houve saques em meio às chamas. Confiram.
O incêndio atingiu 3 lojas, uma de descartáveis, uma loteria e um mercado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h40 da manhã. A fumaça chamou a atenção de motoristas que passavam perto do local. Muitas pessoas se arriscaram em meio a chamas e saquearam as lojas. Houve relatos de que tiros foram disparados para o alto e a Polícia Militar reforçou o número de agentes. Ontem, um outro incêndio já havia atingido uma serralheria na Ceasa e se espalhado para 3 depósitos de materiais recicláveis. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. E vamos agora à composição do Congresso Nacional. A bancada do Congresso Nacional é a maior e vamos ver como ficam essas composições do Congresso a partir do ano que vem. O Partido Liberal, o PL, garantiu a maioria da bancada, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Confiram os números das cadeiras e seus respectivos partidos. No Senado, o PL formou a maior bancada, 14 senadores. PSD tem 11. MDB também tem 11. União Brasil, 10. PT, 9. Podemos, 6. PSDB, 4. PP, 7. PDT, 4. Republicanos, 3. PSB, 2. Bom, fazendo uma breve reflexão, sem dúvidas que diante do quadro político no Congresso Nacional, o presidente eleito Luiz Inácio da Silva terá muito trabalho para aprovar propostas do governo diante de uma bancada gigante oposicionista. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viagem, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Já reiniciando com o segundo bloco do Plantão de Notícias, você acompanha agora os comentários de Carlos Emir. O nosso comentarista fala sobre as eleições, TSE e das manifestações da população após o resultado das eleições. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E tivemos, nesse domingo, as eleições do segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva se consagra presidente da República com a metade dos votos válidos e mais um pouquinho. Mas vale ressaltar que nessas eleições limpas, como a corte está falando, houve vários abusos. Houve uma desigualdade isonômica entre os candidatos. Desde o início do mandato do governo Bolsonaro, a imprensa militante já começou com suas criações de narrativa. Tivemos ações judiciais constantes em cima do governo, cerceando
muitas das vezes, a prerrogativa do Executivo e do Legislativo. Tivemos ações, agora nas eleições, absurdas, ações de censura contra veículos de comunicação, Jovem Pan, Revista Oeste, Brasil Paralelo. Tivemos decisões monocráticas aumentando o poder de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral em cima de redes sociais, em cima de veículos de comunicação, censurando a voz do povo, em cima de uma eleição limpa, uma eleição democrática. Que democracia é essa que cala a população? Que democracia é essa que agora, após o resultado das eleições, é constitucional, direito constitucional da livre manifestação? Eu sou contra o fechamento de estrada, isso eu não estou aqui falando a favor desse tipo de ação. Mas a manifestação é livre, sim. Estamos numa democracia e a manifestação está na Constituição. Metade da população não vê as eleições como fossem eleições limpas. Os arbítrios autoritários falam por si só. A intromissão do TSF, do STF e do TSE no processo legislativo, pendendo as decisões judiciais mais para um lado do que para o outro. A questão do radiolão, das inserções de rádio, que no primeiro ato do ministro foi acusar o mensageiro e foi arquivar um processo e nem investigação foi aberta em relação a isso. Que isonomia nós tivemos na eleição, onde só um lado podia fazer tudo e o outro lado não podia fazer tudo. Até a questão do transporte público, que era para ser o transporte público, mas várias imagens e denúncias mostram ônibus fretados e dinheiro apreendido pela Polícia Federal na compra de votos no Nordeste. Esse tipo de política que a esquerda faz, que essa união da velha política em torno da esquerda, a frente parlamentar, que agora é desmascarada, todo está sendo desmascarado, os ditadores que não podiam falar de amizade, mandando cartinhas de amor para o Luiz Inácio Lula da Silva, até o Hamas, grupo terrorista, manda felicitações para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma democracia onde está sendo pedido pelo STF a prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal e aplicando multas nos caminhoneiros e quem parar as estradas. Uma manifestação civil, cívica, não é pedir ditadura, tem direito a protestar. É constitucional, está dentro das 4 linhas da Constituição. Estamos aguardando o pronunciamento do presidente. Ele está calado. Mas a população não ficará calada e isso já está sendo visto nas ruas. A democracia é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a liberdade ao contraditório. Nós não podemos aceitar que só pode ser falado o que eles querem que falem. As manifestações fascistas de 7 de setembro, segundo o ministro Barroso, a Ku Klux Klan do Lula, que falou em cima de nós, patriotas, no 7 de setembro, estão indo às ruas protestar contra o resultado, democraticamente, legalmente e dentro das 4 linhas da Constituição. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Eu vou parafrasear aqui o ministro Barroso, porque liberdade não se ganha, liberdade se toma. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD.
Na sequência, você acompanha as notícias locais com Maurício Aragão. Cemitérios municipais estão preparados para a visitação de finados em Teresópolis. Confira como foi a solidariedade em Magé na doação de sangue ao Hemorrio. Operação Barulho Zero em Guapimirim. Prazo para feirantes apresentarem documentação termina nesta quinta-feira em Rio das Ostras. Você confere tudo agora com Maurício Aragão. Maurício, é contigo as notícias locais. Esta quarta-feira, dia 2 de novembro, Antônio Alexandre, é dia de finados, uma tradição católica. Em todos os municípios estarão acontecendo visitações aos cemitérios municipais, além de celebrações das igrejas católicas, muitas vezes nos próprios cemitérios e também nas igrejas das cidades. Em Teresópolis, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos intensificaram a limpeza dos 9 cemitérios municipais durante a semana, segundo a Prefeitura. Além da manutenção de rotina, os cemitérios Carlinda, Berlim, no Vale Paraíso, e os cemitérios do interior, Canoas, Venda Nova, Bom Sucesso, Vieira, Santa Rita, Rio Preto, Serra do Capim e Vale Alpino, receberam um reforço na capina, poda, varrição e pintura de meios-fios e postes. Nesta quarta-feira será celebrada às 9 da manhã no cemitério Carlinda, Berlim, uma missa promovida pela paróquia de Santa Teresa. A visitação vai das 8 às 17 horas. E agora vamos ver a solidariedade de mageenses na campanha de doação de sangue no Hemorrio. Confira. Um sábado de sol e solidariedade. A Agência Transfusional de Sangue aproveitou o Outubro Rosa, mês da conscientização sobre o câncer de mama, e levou moradoras de Magé até o Hemorrio, no centro do Rio de Janeiro. A ação fez parte do projeto Caravana Solidária, que de 15 em 15 dias transporta doadores de sangue entre as duas cidades. Como nós temos um índice muito grande de pessoas com câncer de colo do útero, câncer de mama, nós fizemos uma programação para que nós mulheres estivéssemos ajudando mulheres que tenham esse problema. Nós sabemos que o câncer ele é uma doença muito degenerativa e como ela precisa de tratamentos, e um desses tratamentos às vezes é a doação, né, que é a transfusão do sangue, nós da Agência Transfusional de Magé estamos nos disponibilizando a vir doar e trazendo doadores voluntários. A Patrícia e a Manuela realizaram o nobre ato de doar, uma pela quarta e a outra pela primeira vez. E é muito importante, né, para a gente estar conscientizando o quão importante é a doação de sangue. O pessoal está vindo, salva vidas, uma bolsa de sangue salva 4 vidas, isso é muita coisa, né? Às vezes a pessoa não tem noção da tão importância que é. É a primeira vez que eu venho doar e eu sempre tive muito receio, mas depois da minha primeira experiência eu vi que não era nada disso, que eu não precisava ter medo e foi super tranquilo. Assim, tem uma importância muito grande, né? Que você pode salvar 4 vidas, né? Então, acho que é isso. A capacitação de doadores não tem sido fácil, que o diga a Cibele da agência. Está um pouco complicado, que as pessoas falam que vem, chega a última hora, não vem mais. A gente faz a divulgação, as pessoas marcam direitinho e quando eu venho trazer, as pessoas não comparecem. Em 2022, a Caravana Solidária realizou uma média de 160 coletas. Podia ter sido mais. Oi, moradoras de Magé. Estamos precisando de pessoas para fazer doação de sangue. Entre em contato com esse telefone que está aqui embaixo. Estão muitas vidas precisando ser salvas e poucas pessoas vindo para doar. E aí um registro da Operação Barulho Zero no município de Guapimirim. Agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar trabalhando em conjunto para coibir motos com escapamento adulterado ou esportivos circulando pelas cidades que estariam em desacordo com a lei municipal datada de 2020.
Nessa operação conjunta, 4 motocicletas consideradas irregulares foram apreendidas pelas autoridades de segurança pública em Guapimirim. A prefeitura afirma que as fiscalizações irão continuar. E um recado importante em Rio das Ostras para os feirantes que devem assinar o termo de compromisso para as feiras populares definidas recentemente pela Prefeitura Municipal. Em virtude do feriadão que somou o Dia do Servidor Público com o Dia de Finados, a Prefeitura de Rio das Ostras acabou determinando o feriado do servidor público na segunda-feira e emendou com o feriado de quarta-feira. Ficou um super feriado aí até quinta-feira somente que a prefeitura volta a funcionar. Por isso, os feirantes terão esse único dia, aqueles que ainda não compareceram, para assinar o seu termo de compromisso. E agora, novidades da previsão do tempo. Novembro tem uma previsão de frio com temporais no Rio de Janeiro. Os termômetros terão mínima de 18 graus centígrados, com máxima de 24 graus. O primeiro dia do mês de novembro começa com muito frio em toda a região sudeste do Brasil, ainda com áreas de instabilidades associadas à forte frente fria que passou pela região sul no decorrer da segunda-feira. Chove em vários momentos, ainda em grande parte do estado mineiro e também no Rio de Janeiro. Essas áreas ficam em alerta para temporais e a chuva já começa desde cedo, até intercalando breves períodos de melhoria. Também aumenta as condições de chuva forte na região de Vitória e as temperaturas diminuem. Já no estado de São Paulo, amanhecer muito gelado, ainda com céu bem nublado e com previsão de garoa. Ao longo do dia, aumenta as condições de chuva forte na região de Franca, em São José do Rio Preto e também em grande parte do extremo norte paulista e no litoral. Mas, de forma geral, a chuva começa a perder intensidade e a previsão é apenas de garoa e de chuviscos ao longo do dia. Também venta bastante e as rajadas podem chegar até 65 km por hora. Na capital Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro e também em grande parte do litoral fluminense. Em São Paulo, máxima de apenas 16 graus. Em Vitória, o ar segue abafado e a máxima ainda chega a 30 graus. Belo Horizonte com máxima de 25 e no Rio de Janeiro a temperatura entra em declínio, com máxima que não passa dos 24 graus. Vamos falar agora de esportes e direto ao principal torneio nacional, que é o Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, Fluminense venceu o Ceará e garantiu uma vaga na Libertadores com gol recorde de Cano. O Fluminense está garantido na Copa da Libertadores de 2023. O tricolor venceu o Ceará por 1-0 na segunda-feira, como já falamos, na Arena do Castelão, e terá vaga ao menos na fase inicial do torneio continental. O triunfo foi construído com gol de Cano, que alcançou marcas históricas pelo Clube das Laranjeiras na competição. Com as notícias do início desta semana, nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, a nossa equipe técnica, que retornaremos em breve com mais notícias do país, das cidades, aqui no Plantão de Notícias, pelo canal 57 da Rede Sumicity. Obrigado e até breve. Isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Miage, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis.